Olá, eu sou Carla Campos, sou aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica e esse é o episódio 2 do quadro Aromaterapeuta Clínica de Sucesso. Hoje eu vou falar com vocês sobre estratégias para você definir a dose e a posologia, né? A forma de uso e o tempo de uso dos óleos essenciais. Então, vamos aguardar todo mundo chegar. Vou pedir para que você fique aqui comigo. Se você estiver assistindo esse vídeo, essa live pelo YouTube, aproveita para curtir, para começar a me seguir. E também aqui no Instagram, né? Com esses quadros que nós temos todas as quartas e sextas, com lives às 8h30 da manhã, para nós falarmos sobre diversos temas da aromaterapia clínica, nesses 3 quadros tão interessantes que a gente criou para vocês. Tá bom? Então, bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar hoje sobre estratégias para definir a dosagem e a posologia, né? O tempo de uso dos óleos essenciais. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu avisar as pessoas que nós estamos aqui para nós já, então, começarmos nossa live. Querida Paloma, linda, muito bom, prazer te ver aqui, querida. Olha lá, tá todo mundo chegando devagarzinho, né? Hoje tá frio. E vamos lá falar sobre essas estratégias. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para que a gente possa ser um aromaterapeuta clínico de sucesso, trabalhar com óleos essenciais, oferecer óleos essenciais para o tratamento das pessoas, é importante que você desenvolva habilidades, né? Desenvolva critérios para estabelecer como você escolhe o melhor óleo essencial. Inclusive, a gente fez uma live falando sobre a questão da pureza, da importância da pureza dos óleos essenciais, como você pode reconhecer essa pureza. E agora a gente vai falar sobre como você escolhe, então, o melhor óleo essencial, não só a pureza, mas também saber que é importante conhecer as características químicas do óleo essencial para você poder escolher um óleo não por conta de um protocolo pronto, não por conta que você ouviu dizer que aquele óleo é bom, né? Como eu sempre digo e eu vou repetir, existe uma coisa que é o óleo do momento, né? Que é aquele óleo que sim, nós fazemos uso no uso diário, para uma queimadura, para um machucadinho, para uma dor de garganta, para uma febre, que é esse uso da mãe, né? Esse uso da nossa casa, do dia a dia, na higienização doméstica, nos nossos cosméticos naturais, né? Na nossa culinária. Então, existem formas sim, inclusive eu vou disponibilizar, já estou disponibilizando. Fiz um link na minha bio, onde eu vou colocar várias aulas minhas avulsas que vocês vão poder também adquirir para poder ter conhecimento dessas outras áreas do uso diário dos óleos essenciais, né? Então, diversas aulas interessantes eu vou colocar no link da bio, que você vai poder adquirir, assistir e começar a ter mais segurança para usar os óleos essenciais, aí aos pouquinhos e ganhando força para usar os óleos com segurança. Então, existe essa questão do momento que eu estava falando, que você pode utilizar no seu dia a dia, né, para as coisas do dia a dia. Mas existe uma outra questão, que é a questão de tratamento, que é aí que entra a aromaterapia clínica, né, que é a questão do tratamento. Então, quando eu vou usar para um tratamento, exige que você tenha mais conhecimento, né? Afinal, você vai estar interferindo na saúde de alguém ou até na sua própria saúde, né? Na da sua família. Mas no momento em que a gente fala de um tratamento, aí um alertinho, um alarminho precisa começar a tocar para você poder se desenvolver e usar os óleos essenciais, né? Com mais sabedoria, com maior sabedoria. E é aí que a gente vai se transformando numa aromaterapeuta clínica de sucesso. Por isso que eu coloquei esse nome, porque sim, eu tenho uma formação em aromaterapia clínica,
Tem várias alunas que estão aqui, que acompanham, né, o meu trabalho, as minhas aulas, e que sabem disso, que existe um percurso que vai transformando você, que vai trazendo base, conhecimento, desenvolvimento, confiança, para que você possa atuar, né, atendendo pessoas. Então, isso é um percurso que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, então, existe os óleos essenciais, a forma de uso que você pode utilizar no momento que você precisa, naquela emergência, né? E existe os de tratamento, que é aquele que você vai recomendar para alguém, que você vai estabelecer um tratamento, ou que você vai fazer um tratamento com você. Então, a primeira coisa é você avaliar. Eu vou trazer alguns pontos aqui, até eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de nenhum. Então, às vezes eu vou estar olhando aqui para o lado para poder estar lembrando tudo que eu quero trazer para vocês e não esquecer aqui de nada, tá? Então, a primeira questão é você avaliar o objetivo do tratamento. Então, eu sempre digo para as minhas alunas, eu sempre trago isso, que a gente tem que sempre avaliar os motivos, né? Qual é esse tratamento? Qual é o objetivo do tratamento? E para isso é sempre importante perguntar: para que a pessoa precisa de óleos essenciais? Para quê? Por quê? Né? Depois a gente vai definir quais vão ser os óleos e como eles serão utilizados. Então, primeiro a gente pergunta para quê e por quê, né? E o objetivo desse tratamento? Qual é o objetivo do tratamento? Por isso, nós precisamos aí ter uma escuta ativa do nosso interagente, do nosso paciente, da pessoa que será cuidada, que será tratada, não é mesmo? Então, nesse momento, é importante que se faça uma excelente anamnese. E o que é a anamnese, para quem não conhece? A anamnese é uma avaliação desse cliente, desse paciente, desse interagente. Assim, e uma escuta ativa. Então, eu geralmente trabalho com uma anamnese que eu envio para a pessoa responder. Então, quando eu vou atender a pessoa pela primeira vez, eu já tenho ali um cenário, eu já sei mais ou menos qual é a condição e a situação. E aí eu vou fazer o meu primeiro atendimento, onde eu vou fazer uma escuta, onde eu vou escutar, eu vou entender a pessoa, e nesse momento é que ativa a aromaterapeuta clínica e a terapeuta também holística, né? Porque eu falo holística, integrativa, porque eu vou olhar para essa pessoa em todos os aspectos. Vou prestar atenção no que essa pessoa está dizendo, né? Então, a gente vai considerar todas as questões e avaliar a condição de saúde dessa pessoa, se ela está tomando algum medicamento, né? Se ela está passando já por algum tratamento, se ela tem já alguns exames laboratoriais para a gente poder analisar. Então, poder verificar realmente qual é a condição de saúde, qual é a condição emocional dessa pessoa, para que a gente possa fazer um trabalho totalmente integrativo. Então, a primeira coisa, claro, primeiro é você ter, quando você vai fazer um tratamento em alguém, é você ter uma formação, você ter o conhecimento da química, da farmacologia, dos óleos essenciais, né? Para depois você entender esses pontos que eu estou trazendo aqui nessa nossa conversa. Então, o primeiro que eu coloquei é avaliar o objetivo desse tratamento. Então, a pessoa está com dor, a pessoa está com alguma questão crônica, é alguma doença, a pessoa é alguma questão emocional. Qual é o objetivo? Pelo que essa pessoa procurou você, né? Então, isso é um ponto importante. Depois, considerar todas as condições de saúde dessa pessoa. E para isso, você precisa saber fazer uma avaliação. Então, essa avaliação, ela vem desde a sua observação, da sua escuta, porque às vezes a gente percebe coisas que a pessoa não diz. Então, quando eu falo de escuta ativa,
Eu tô falando muito mais do que só escutar o que a pessoa está dizendo. Você escuta o que a pessoa está dizendo, você faz uma avaliação, uma anamnese, mas é importante que você tenha uma escuta muito ampla, né? Para além do que está sendo dito, por percepções amplas daquela situação, né? E aí você vai percebendo que a pessoa fala muito de um determinado assunto, vai percebendo se ela tá com uma questão emocional forte, se ela já faz o tratamento há muito tempo, se é uma questão persistente. E o que que é, né? Se é uma infecção, o que que é, qual que é a bactéria. Você vai começando a perceber diversos aspectos e você vai perguntando e entrevistando a pessoa. Então, esse é um primeiro momento onde você vai ter uma percepção sobre o cenário completo da situação, né? Não dá para a gente pegar, quando a gente fala de aromaterapia clínica, não dá para você pegar simplesmente um protocolo pronto, uma coisa, a pessoa fala, o que é bom para isso? Eu quero um óleo para isso. E aí, simplesmente quero um óleo, sei lá, para doença de Crohn, né? A doença de Crohn. Aí a pessoa fala isso e a pessoa já quer um óleo. Não é assim, né? A pessoa, ela é um ser integral. Ela tem sistemas dentro do corpo dela. Por isso que a gente também, na formação em aromaterapia clínica, estuda os órgãos, né? Os sistemas do corpo, todo o funcionamento, as inter-relações que esses sistemas têm. Então, a pessoa tem uma série de questões ali, como é a alimentação dela, se ela faz atividade física, uma multiplicidade de questões que são importantes de você avaliar, né? Então, até aí, você já teve um cenário do que está acontecendo com a pessoa e qual é a questão, qual é o objetivo principal e por qual questão ela te procurou. E aí, você vai, então, começar a partir daí a fazer um estudo e estabelecer critérios para você poder escolher um determinado óleo essencial. Então, conhecendo a química dos óleos, conhecendo a farmacologia, você já vai saber que compostos vão ser importantes você utilizar naquele tratamento e como que você vai atuar com essa pessoa, né? Você precisa atuar na questão física, na questão emocional, na questão mental. Aonde você vai precisar trabalhar? São as três coisas. Como você vai ajudar essa pessoa de uma forma integral? Como você pode também olhar para essa pessoa e atuar nas causas do problema, né? Então, a gente está falando aqui hoje sobre como a gente ter estratégias para definir as formas de uso e o tempo de utilização dos óleos essenciais. Vocês veem que não é só isso, que para a gente definir a forma de uso e para a gente definir o tempo de uso dos óleos essenciais, existe uma série de questões antes, né? Existem várias questões que precisam ser avaliadas antes. Bom dia, Lídia, bom dia, Flor da Vida, bom dia a todos que estão chegando agora, bem-vindos a essa nossa conversa sobre as formas de uso e o tempo de utilização dos óleos essenciais, sobre como a gente pode definir estratégias para se transformar numa aromaterapeuta clínica de sucesso, tá bom? Então vamos lá, por que precisam vir essas questões antes? Porque também um outro ponto que é importante ser avaliado é a idade dessa pessoa, o peso dessa pessoa, quantos quilos essa pessoa pesa, né? Qual é o peso corporal da pessoa, qual é a idade, qual é a situação da saúde, a pessoa tá sensível, como que tá? Ela tá hospitalizada, ela toma medicamentos. Então, ela está passando por um momento difícil, teve uma perda recente, tem algum trauma. Então, a gente faz uma avaliação geral, né? Porque eu não posso escolher um óleo essencial só por uma questão objetiva ali que a pessoa está passando. Tem uma série de outros elementos que eu preciso considerar, né? A idade, o sexo, a questão de saúde, o que está acontecendo com essa pessoa, né? É uma criança, ela tem alguma questão
alérgica. Então a gente precisa avaliar tudo, né? Ela tem alguma manifestação alérgica? Ela já usa óleos essenciais? Como que ela usa? Então, assim, existem uma série de questões que a gente faz, uma avaliação geral antes, e aí depois que você fez essa avaliação geral, é que assim você vai escolher as moléculas, os compostos que você vai querer utilizar com essa pessoa, compostos que são seguros, né? Moléculas que são seguras para essa pessoa, e aí você vai ter esses critérios para aí sim ver aonde, em quais óleos essenciais esses compostos estão presentes. Porque nós precisamos pensar pontualmente nas ações terapêuticas e farmacológicas que nós estamos buscando com esse tratamento, certo? Quem tiver dúvida, vai colocando aí, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Ou até que queira que eu fale sobre alguma coisa, alguma questão, coloca aí para mim nos comentários, tá bom? Muito bom. Então, é importante que você tenha o conhecimento de todos esses aspectos. Por quê? O que pode variar no resultado de um tratamento, tá? O que pode variar também para gerar toxicidade? Quando você não avalia todos os aspectos, né? A idade, a condição de saúde, a utilização de medicamentos. Então, tudo isso é importante para que você defina o óleo essencial, que seja mais seguro para aquela pessoa, que vá ser mais efetivo para aquela pessoa. E aí depois é que você vai determinar quais vão ser as formas de uso. Então, primeiro, por quê? Para quê? Para depois você definir o óleo, para depois você definir o como você vai usar. Então, o como você vai usar os óleos vem depois de todo um processo. Exatamente, avaliar o peso corporal da pessoa, né? O porquê da necessidade desse óleo essencial. O peso corporal, ele é muito importante também, porque o peso corporal, tanto que todos os estudos que você for avaliar sobre o uso de óleos essenciais para tratamento de questões, você vai ver que a avaliação nos estudos é tantos miligramas por quilo de peso corporal. Então, todas as avaliações de toxicidade também estão numa dose que é determinada por quilo de peso corporal. Quais são as doses seguras? Quais são as doses letais? Então, existem estudos, né? Inclusive, existe um livro muito maravilhoso do Robert T. Serran, Essential Oil Safety, em que ele traz a segurança dos óleos essenciais e em que estão lá, né, todos esses estudos apontados mostrando os pesos, o peso corporal que gera toxicidade. Então, qual é a dose letal para um animal, para um ser humano? Quais são as doses seguras? Quais são as doses letais? Então, o que significa isso? Que até uma certa dose, então tem a dose letal 50%, tem a dose letal 100%, então significa que até uma certa dosagem por quilo de peso corporal, 50% daquela população que foi testada pode ter sido levada a óbito, né? Ou 100% foi levado a óbito. Então, eles fazem testes, infelizmente, eles fazem testes com os ratinhos, né? Para poder entender qual é a dose letal, qual é a dose segura também, e qual é a dose letal 50 e dose letal 100. Na formação, a gente fala bastante sobre isso, né? Para que você entenda a toxicidade. E, geralmente, o que pode gerar dose letal, o que é comprovado em humanos com óleos essenciais, são determinados compostos e dosagens muito altas ou desproporcionais ao peso corporal da pessoa ou à condição de saúde daquela pessoa. Por isso, a avaliação antes de você determinar o óleo, a dosagem e o tempo de uso, você precisa sempre perguntar para quê? E para você escolher a forma de uso também. Então, existem determinados tratamentos
em que determinadas formas de utilização são mais efetivas, são mais adequadas, né? Então, por exemplo, claro que todas as formas de uso, seja a forma de uso inalatória, que é a mais comum, né? A aromaterapia tem esse nome por conta de a gente ter um recurso interessantíssimo que acontece só na aromaterapia, que é você poder fazer um tratamento mesmo sistêmico, porque o óleo essencial, né, os seus compostos, na verdade, chegam na corrente sanguínea através da inalação. Então, isso é um fenômeno que a gente tem na aromaterapia, que é poder fazer a inalação de um óleo essencial e seus compostos conseguirem adentrar a nossa narina, acessar o nosso cérebro, né, o nosso sistema nervoso central e também se encaminhar com oxigênio até o nosso pulmão, circulando na corrente sanguínea e chegando na corrente sistêmica, fazendo efeitos, né? Circulando sim na corrente sistêmica e gerando efeitos, se conectando a enzimas, a receptores, para poder ter os seus efeitos. Claro, com uma menor biodisponibilidade, ou seja, uma menor quantidade na corrente sanguínea, porque quando você inala, parte desses compostos vão se perder no ar, vão para o sistema nervoso, alguns vão conseguir chegar no pulmão, né? E ali no pulmão adentrar então a corrente sistêmica e agir sistemicamente. Então, nós temos na aromaterapia essa enorme vantagem que é a inalação. O uso tópico também, nós temos um grande benefício que a nossa pele, a nossa membrana, né, da epiderme, ela é de colesterol, ela é uma capa de gordura e os óleos essenciais, eles são lipofílicos, eles são solúveis em gordura, eles têm propriedades fisicoquímicas muito interessantes, que é importante a gente estudar também para entender como tudo isso acontece, como é a absorção, como é a distribuição, como é o metabolismo, como é a excreção dos óleos essenciais e esse estudo da farmacocinética que a gente também faz na formação e que é detalhado, não dá para conseguir passar assim numa live, né? Mas é para vocês poderem ter noção aqui de tudo isso. Então, sim, os óleos essenciais têm características fisicoquímicas que também ultrapassam as barreiras biológicas do nosso corpo. Eles são capazes de ultrapassar as barreiras biológicas. Em muitos locais, por exemplo, o nosso pulso, nós temos áreas bem vascularizadas, a nossa corrente sanguínea está bem aqui, né, atuante, a gente mede a pulsação aqui. Então, o pulso, a carótida, né, nós temos veias. Então, o uso tópico, principalmente perto de áreas mais vascularizadas, tem grande potencial de possibilitar que os compostos também adentrem a corrente sistêmica e circulem sistemicamente pelo sangue, fazendo os seus efeitos, realizando os seus efeitos farmacológicos, né? E nós temos a ingestão, nós temos o uso retal, o uso vaginal, temos vários usos na aromaterapia clínica. E no uso na ingestão, nós temos ali o uso por cápsula ou no mel, né? Na sublingual, e cada um tem a sua propriedade. E nós vamos fazer a escolha da melhor forma de uso de acordo com o objetivo do tratamento, o que precisa ser tratado e qual dessas formas de uso vai ser mais efetiva para aquele tipo de tratamento, né? Nós sabemos também que a via tópica, ela ajuda nas questões de ferida, nas questões, né, relacionadas à pele. Do mesmo jeito que a via inalatória, nós sabemos que ela atua também em tudo que é relacionado ao sistema respiratório, não é? Então, tem coisas que são óbvias, mas outras não. Então, esse estudo mais aprofundado de você reconhecer o objetivo, entender quem é o seu interagente, as condições desse interagente de uma forma integrativa,
saindo do pensamento ortodoxo que tem hoje os tratamentos tradicionais, que é dividir a pessoa em partes, né? Se divide em partes. A pessoa tem que ir lá no endocrinologista para falar de hormônio, para falar das questões, né, de glândulas. Aí ela tem que ir no neurologista para falar sobre as questões neurológicas, no psiquiatra para falar das questões emocionais, no psicólogo, ou ela tem que ir no ginecologista, ou ela tem que ir no nefrologista para estudar o rim, né? Do endócrino lá também para fazer para ver as questões gástricas, emagrecimento, questões, mas só que assim, não funciona assim o corpo. Tudo bem, é importante ir nos especialistas, ter as opiniões, mas também é importante nós olharmos o ser humano de uma forma integral, porque nada está separado, né? O intestino está ligado com o cérebro, os hormônios também estão ligados com o cérebro. Tudo está ligado e essas inter-relações nós precisamos perceber que elas estão ali. Então, nós precisamos avaliar o todo. E o benefício de um aromaterapeuta clínico, de você se consultar, de você ser uma aromaterapeuta clínica e fazer um tratamento com aromaterapia clínica, claro, muitas vezes até em união, né, em parceria com o seu trabalho com o médico, com a nutricionista, com outros profissionais, um trabalho complementar, porque a aromaterapia clínica, ela olha o todo da pessoa, né? As questões, olha para as questões alimentares, para as questões nutricionais, analisa os exames e faz todo um cenário, um critério de recomendações de tratamento para que a pessoa possa melhorar de uma forma geral. Porque muitas vezes não adianta a gente tampar o vulcão, tampar e só trabalhar o sintoma. Nós olhamos para o sintoma para ajudar o sintoma, mas também temos que olhar para a causa, olhar para todas as outras questões, para o equilíbrio geral desse organismo que trabalha tudo junto, né? É um organismo e para isso nós precisamos olhar para esse todo. E é aí que nós vamos escolher os óleos essenciais, se é necessário fazer um sinergismo de óleos essenciais, uma mistura de óleos, se essa pessoa precisa de mais de uma via de uso, né? E como nós vamos fazer essa diluição de acordo com o peso corporal da pessoa, né? E aí sim que é trabalhado um tratamento e dependendo do tratamento, qual vai ser o tempo de uso. Se vai ser um tratamento só de uma semana, 7 dias, uma desparasitação, por exemplo, ou se vai ser um tratamento mais longo, né? Por uma questão mais crônica, mais delicada, pela qual a pessoa esteja passando. É possível utilizar óleo essencial de forma preventiva para o resto da vida, como prevenção de Alzheimer, por exemplo? Lídia, sim, é possível você fazer tratamento preventivo. É importante você fazer tratamento preventivo. O que você precisa só tomar cuidado é realmente seguir a orientação para você poder fazer pausas também e poder deixar que o seu organismo também reaja, né? Mas sim, é muito importante você estar sempre equilibrando o seu organismo. E isso não só com os óleos essenciais, mas com uma alimentação, com suplementação, muitas vezes que é necessária para o funcionamento do cérebro. Por exemplo, a memória, ela é movimentada pela acetilcolina, né? Pela acetilcolina. Então, os óleos essenciais, eles têm vários óleos essenciais que eles combatem, né? Que eles inibem uma enzima que é a acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase, o que ela faz? Ela inibe a produção de acetilcolina. Então, nós precisamos inibir essa enzima para que a acetilcolina possa funcionar. E a memória, que é uma das questões do Alzheimer,
que a memória possa estar em equilíbrio. Então, utilizar óleos essenciais de tempos em tempos, né, fazendo tratamentos para que você possa inibir a acetilcolinesterase é muito interessante, né? Só que a acetilcolina no corpo, ela é formada pela colina. Então tem que ir antes, né? E aí como que você repõe colina? Um aminoácido, como você repõe colina no corpo? Você repõe colina através de alimentação, suplementação. Então, é claro que os óleos essenciais vão ajudar você a equilibrar. Os óleos essenciais vão ajudar a conter inflamações, processos oxidativos, porque muitas questões do cérebro, né? Muitas questões ligadas a doenças neurodegenerativas estão relacionadas à deficiência de alimentos, à deficiência de vitaminas, à deficiência de minerais, né? E também ao estresse oxidativo e a processos inflamatórios. Então, o que que precisa? Você precisa desinflamar esse organismo, zerar os processos oxidativos. Então, precisa olhar como está a sua vida também. Atividade física, alimentação e óleos essenciais. E sim, vai ser preventivo. Então, por exemplo, na alimentação, você pode ter um azeite aromático feito com óleos essenciais ali que você usa na sua salada todos os dias, que ajuda no estresse oxidativo. Então, é uma forma de prevenção. Usar óleos essenciais na alimentação, reduzir produtos químicos tóxicos da sua casa e utilizar produtos de limpeza na sua casa mais naturais e com óleos essenciais. Então, tudo isso vai reduzindo o estresse oxidativo, que também vai ajudando você, inclusive nas questões das doenças neurodegenerativas, tá? Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Inclusive, Aninha, eu já vou te dar essa sua resposta, porque tem sim, mas eu quero terminar a questão das doenças neurodegenerativas. Eu quero avisar vocês que vem algo muito especial aí, ligado a esse tema. Anota aí já na agenda, anota que logo eu vou liberar o link para vocês se inscreverem. Eu vou dar uma aula, na verdade, uma imersão pelo Zoom no dia 29 de julho. É um sábado, 29 de julho. Então já agenda aí, não marca nada. Já põe aí na sua agenda. Vai ser das 8 da manhã às 18, o dia inteiro comigo. Lógico que vai ter parada para almoço, para banheiro. Mas vai ser o dia inteiro comigo, onde eu vou falar de neurociências, vou falar da ação dos óleos essenciais no cérebro, vou falar sobre as questões das doenças neurodegenerativas, vou falar dos usos dos óleos essenciais e dessa química reversa, dessa forma de você identificar os compostos e utilizar para tratamento e prevenção de doenças neurodegenerativas, não só das questões do Alzheimer, né? Mas também as questões emocionais, síndrome do pânico, ansiedades, depressões e também as questões de TDAH e outras questões nós vamos falar nessa nossa aula, tá? Que é uma aula de 8 horas, gente. Então, agenda aí que vai ser incrível. E se você não puder estar nesse dia, você vai poder ter o pacote para você assistir durante 3 meses também. E você ter o tempo de estudar, de usar essa aula. Então, vai ser maravilhoso. Já anota aí, mas dia 28, eu quero você presente, porque eu vou estar ali no Zoom com você, falando sobre neurociências e aromaterapia clínica, sobre o sistema nervoso central e como a gente pode trabalhar com a aromaterapia clínica para apoiar o sistema nervoso central, tanto nos tratamentos quanto na prevenção, tá? Então já anota aí que acho que essa é uma notícia incrível e que você vai ter a oportunidade de estar ali comigo, trocando. A gente vai ter atividade prática, vai ter grupo, vai ser muito legal. Então tá bom? Então eu vou liberar um link, ainda não tá pronto, eu quero que agora você só reserve a sua agenda aí, mas eu vou enviar um link para você se inscrever
nessa aula, tá? Vai ser uma aula com um valor super simbólico para você poder participar durante o dia inteiro. Num valor super simbólico, é uma oportunidade mesmo. Eu quero que vocês conheçam mais, que vocês tenham a oportunidade de aprender. Então, eu criei essa aula que vai ser dia 29/7, isso mesmo, das 8 às 18, sábado. Ana, obrigada, linda. Isso aí, a Ana colocou certinho, já anotem aí, tá? E com relação, não tem problema você ter mudado de assunto, com relação à síndrome fúngica, muito. Os óleos essenciais, os compostos que estão presentes nos óleos essenciais, eles são estudados há séculos, vamos dizer assim, e os principais estudos mais antigos sobre as moléculas dos óleos essenciais estão relacionadas, e o grande diferencial aí maravilhoso e muito estudado da aromaterapia é a capacidade que os compostos, as moléculas presentes, principalmente em alguns óleos essenciais, todos têm, né? Mas mais específicos, porque são mais fortes, determinados compostos são mais fortes, que é o tratamento de síndromes fúngicas, bacterianas, parasitárias, né? Então, é muito interessante, sim, fazer um tratamento, porque, principalmente quando a gente fala de bichinhos aí, de micróbios, né? Quando a gente fala dessa microbiologia, esses bichinhos, eles vão se acostumando dentro do nosso corpo, eles vão ganhando força dentro do nosso corpo, eles vão ganhando resistência, principalmente às bactérias, e aí muitas vezes medicamentos tradicionais, medicamentos ortodoxos não funcionam, e por isso se torna uma síndrome persistente, porque colônias, por exemplo, fungo de unha, né, de pé de atleta, é um negócio que não sai nunca, né, que é difícil tratar. E não só herpes, quantas pessoas você vê, Epstein-Barr, H. pylori, determinados tratamentos que sim, com óleos essenciais a gente tem muita efetividade. Porém, precisa analisar a pessoa, cada pessoa é uma pessoa, todo esse contexto, há quanto tempo a pessoa tem essa questão, para a gente poder determinar um tratamento mais específico, que muitas vezes numa síndrome fúngica a gente trabalha na escolha tanto da via tópica quanto da via oral. Nós misturamos as duas formas de uso, e por um tempo de uso, né, dependendo da força que esses compostos que a gente vai usar, que determinados óleos essenciais que nós vamos usar tem, nós fazemos tratamentos por blocos de tempo, né? Por exemplo, quando a gente faz tratamento parasitário, ainda a gente escolhe fazer na lua cheia, na lua nova, que são momentos interessantes para se tratar parasitas, né? Então, vocês veem como é amplo esse estudo? Por isso que quando você quer fazer um tratamento, se você não tem conhecimento, marque um atendimento com um aromaterapeuta clínico, né? Seja acompanhado por um aromaterapeuta clínica, acompanhada por uma aromaterapeuta clínica. E se você trabalha com pessoas, se você quer ampliar o seu leque de atendimento, porque, por exemplo, tô vendo aí que a Ana é psicóloga, né? Você é psicóloga, você tá atendendo uma pessoa, né? E aí, essa pessoa tem uma questão emocional, ela tá lá fazendo terapia com você. Mas a gente observa que pessoas que estão com síndrome fúngicas, pessoas que estão com infecções, com inflamações, elas são mais agitadas, elas vão ter problemas emocionais. Então, se a gente trabalha de uma forma integrativa e já ajuda a pessoa, faz uma anamnese e entende o todo dessa pessoa, com certeza você vai conseguir ter um trabalho com o emocional dela, com as mudanças dela, né? De aceitação da vida, de calma, de depressão. Muitas depressões, muitas ansiedades têm a ver com o intestino, tem a ver com a microbiota. Então, fazer um trabalho equilibrado, entendendo a pessoa como um todo, é o principal papel de um aromaterapeuta clínico. E um aromaterapeuta clínico, ele precisa trabalhar exclusivamente com aromaterapia clínica? Não, gente. Você pode ser
uma nutricionista aromaterapeuta clínica, uma psicóloga aromaterapeuta clínica, uma fisioterapeuta aromaterapeuta clínica, um dentista aromaterapeuta clínico, uma massoterapeuta aromaterapeuta clínica. Você pode conjugar, se tornar uma aromaterapeuta clínica e trabalhar em conjunto, de forma integrativa, com a sua prática. E isso vai ampliar o seu leque. E você vai conseguir ajudar as pessoas, não só com a sua técnica, com todo o estudo que você já tem, mas com um plus maravilhoso que vai somar a sua técnica muito mais efetividade. Vai encurtar o caminho de coisas que, às vezes, aquela técnica não tem acesso, porque ela não penetra a célula, porque ela não passa a membrana celular. E quando a gente está falando de óleo essencial, a gente está falando disso, a gente está falando de compostos químicos que ultrapassam a membrana celular, que ultrapassam as barreiras biológicas e que agem de forma sistêmica no organismo em diversas questões, né? Em diversas questões. Então, isso é muito importante. Ah, que linda! A alimentação, isso, muito bem. Então, o que acontece? É muito importante a gente às vezes abrir o leque e olhar tudo de uma forma mais integrativa. Então, às vezes, quando eu coloco uma live, né, formas de uso e tempo de utilização dos óleos essenciais, as pessoas já acham que eu vou dar protocolo pronto, né? Mas esperem que eu, Carla, nunca vou dar protocolo pronto para vocês. Eu vou ajudar você a criar os seus protocolos. Você a entender a química reversa, a aprender, a encontrar, a estudar, a entender como a natureza funciona. Na natureza, Ana, os óleos essenciais, né? Na verdade, os compostos químicos voláteis, os COVs, eles se desenvolvem nas plantas justamente para combater fungos, bactérias e parasitas, para proteger as plantas dos ataques dos insetos, dos herbívoros, né? E dos fungos e das bactérias. Muitas plantas são sensíveis, elas não se movem. Então, a natureza tem uma sabedoria enorme e nós precisamos conhecer mais a natureza, entender mais esses aspectos da natureza para poder, então, determinar os tratamentos, porque a natureza, com a sua generosidade, desenvolve essa farmacopeia imensa, que são moléculas, compostos aromáticos, compostos voláteis, capazes de adentrar também o corpo humano. Porque determinados compostos que estão nas plantas, né, que não são voláteis, eles não passam a membrana das células, não passam as barreiras biológicas, porque eles são pesados, muitos às vezes não são lipossolúveis, e são pesados, são moléculas maiores, então não conseguem somente as moléculas voláteis que estão nos óleos essenciais é que conseguem fazer isso. Então nós temos algo maravilhoso nos óleos essenciais. Por isso, todo mundo devia estudar aromaterapia, né? Eu tenho também um curso básico introdutório de aromaterapia para quem, eu não quero trabalhar com aromaterapia clínica. Você pode fazer esse curso básico, que é o curso Saúde Essencial. Muitas pessoas que estão aqui, que me acompanham, já fizeram esse curso. É um curso que já foi, muitas pessoas já fizeram e que ajuda muito também. Mas hoje, né, depois que eu me formei na França, que eu aprofundo os meus conhecimentos, eu convido você que já trabalha com pessoas, que já é da área da saúde, que já é aromaterapeuta ou que já atua com os óleos essenciais como consultora, por exemplo, que você aprimore seus estudos, para que você possa escolher o melhor óleo, a melhor maneira de usar, se é melhor usar tópico, se é melhor o inalatório. Então, porque determinadas questões, como por exemplo, foi falado fúngico, você pode usar tanto o tópico quanto a ingestão. Pode conjugar esses dois tratamentos. Muitas vezes até é importante conjugar os dois tratamentos.
Mas para você utilizar a ingestão, você precisa saber as condições dessa pessoa, qual a dose que você vai usar, que é determinada pelo peso da pessoa, pelas condições de saúde, pelos medicamentos que essa pessoa utiliza. Entendem como é amplo? Então, quando a gente fala de tratamento, eu convido você a estudar. Quando a gente fala do momento, pode ter óleo em casa, pode ter sua coleção de óleo, aliás, tenha. Melhor ter coleção farmacinha de óleo essencial do que ter farmacinha de remédio em casa. Tá com dor de cabeça? Usa um óleo essencial. Tá com dor de garganta? Usa um óleo essencial. Tá triste? Faz a inalação de um óleo essencial. Né? Pode usar no momento, mas se você quer fazer tratamentos ou se você quer não adoecer, faça um trabalho com conhecimento, com acompanhamento, para que você tenha maior efetividade. A gente se afastou da natureza e ainda brigamos com ela através dos pesticidas. Sim! Inclusive, para a gente ter as propriedades medicinais das plantas, é importante que elas tenham cultivos agroecológicos, que elas estejam na saúde perfeita delas, na integralidade, na integridade delas. Aí nós temos óleos essenciais mais efetivos. Por isso, tudo que eu falei na live anterior, quem não assistiu, assiste, que eu falei sobre a pureza dos óleos, sobre a importância de você se certificar que esse óleo está íntegro, que ele está puro, que ele não foi adulterado e que ele também não teve um cultivo cheio de pesticidas, né? De agrotóxicos. Sim, olha só, essa live vai estar salva aqui no Instagram e também no meu YouTube, tá? Então, convido vocês a enviarem essa live para as pessoas que vocês conhecem, que vocês sentem que precisam ouvir tudo isso que eu tô falando, que faz sentido. Também convido vocês a, quando sair aqui da live, entrar na live de novo e curtir, porque ela vai estar gravada lá. Quando você curte, o Instagram, ele tem determinadas regras, né, que são o que a gente chama de algoritmo, e é assim, só vai ver aquelas pessoas que você vai começar a receber mais coisas minhas se você curtir. Se você tem um sininho também que vai te avisar quando eu faço live, ou quando eu tenho story, quando eu tenho vídeos novos, você pode ter acesso. Do mesmo jeito, ir lá no YouTube e começar a seguir, me se inscrever no YouTube. Ainda tá bem pequenininho o meu YouTube, mas tá começando a ter os vídeos lá, as lives lá, para ficar mais fácil de vocês encontrarem, às vezes, porque às vezes o Instagram começa a ter muita coisa, né? Então, lá no YouTube fica fácil de você ver todos os meus vídeos, de você estudar. Aqui no Instagram também tem muito conteúdo. Quem me conhece sabe que eu não seguro, que eu não guardo conteúdo. E claro que fazer uma formação é muito, né? Quem já é aluna sabe, é muito mais amplo. Mas você tem diversas maneiras de começar a aprender a estudar, tanto fazendo uma aula comigo, que eu vou colocar agora aulas avulsas disponíveis para vocês também, para vocês adquirirem. Aqui no link da minha bio vai ter logo em breve, então vocês vão ter acesso. Agora já tem uma lá que é sobre cosmética natural, tá? Um mini curso de cosmética natural. Mas logo vocês vão ver aulas sobre cozinhar com óleos, higienização, medicina chinesa. Vou colocar muitas coisas aí novas para vocês, para que vocês possam ir dando os passinhos. E aí, quem sabe depois venham se transformar numa aromaterapeuta clínica de sucesso, tá bom? Então, resumindo aqui o que eu queria falar de hoje, para a gente fechar nossa live, para não ficar muito extensa, vou colocar que é importante para você definir, né? Se é o óleo do momento se é um momento ou é um tratamento, para você poder então escolher o óleo essencial que você vai utilizar terapeuticamente ali, caso seja um tratamento, e aí ter uma avaliação completa do seu interagente, né, do seu paciente, para que você possa determinar através dos compostos voláteis, né, das moléculas, qual o óleo essencial mais adequado. E depois você vai determinar quais as formas de uso mais adequadas, que são específicas para cada questão, né? Uma questão fúngica, bacteriana, uma questão de pele, uma questão neurológica, uma questão emocional. Você vai determinar as formas de uso e depois você vai determinar o tempo de utilização.
se vai ser um período curto, um período mais longo, se vão ser por quanto tempo, se vão ter pausas terapêuticas. Então é assim que a gente trabalha, considerando as condições de saúde, a gente escolhe a via de ação apropriada, a gente também considera então a individualidade do paciente, do indivíduo, e a gente tem uma questão aí, né, de tudo isso, por isso não existe protocolo pronto, que nós vamos acompanhando o tratamento para aperfeiçoá-lo ao longo do tempo. Porque muitas vezes aquela pessoa pode ter necessidade de a gente fazer ajustes ali. Então você vai aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando e adaptando todo o trabalho àquele indivíduo, aquele ser único, aquela pessoa. E principalmente trabalhando o que a Ana trouxe aí, aproximando essa pessoa da natureza, da sua natureza interior, dessa força que os óleos essenciais têm, né? Então, esse é todo o convite que eu faço para que você possa conseguir realmente determinar as formas de uso. Claro que se é do momento, você pode fazer uma diluição num olhinho para passar na pele, aí a gente sabe que precisa olhar se o óleo é dermocáustico, se o óleo, né, pode dar alguma lesão. Não, nunca ingerir óleo sem orientação ou ingerir óleo puro, sempre diluído, né? Se você for fazer algum tipo de ingestão, para que você não tenha nenhum tipo de lesão na mucosa, né, da garganta. Então, se você vai fazer uso inalatório, esse é mais comum, você pode pôr na mão, mas nunca vai pôr na mão um óleo que seja dermocáustico, nunca vai no sol com um óleo que é fotossensível. Então, essas são noções básicas, né, que você pode ter para você utilizar. Mas a inalação, ela é livre, você, né, pode inalar, só também não inalar toda hora ou deixar seu difusor ligado toda hora, porque senão você se acostuma e aí começa a você não sentir. Por exemplo, às vezes você tem um perfume que você usa e você nem sente mais e as pessoas falam, nossa, você tá com cheiro, e você não sente. Então, dá umas pausas de vez em quando para que você possa ir desenvolvendo, né, não ir criando uma mesmice ali e um costume no seu corpo. Então, dar pausas é importante, mas o uso inalatório, o uso tópico, ele é livre. Quando a gente fala de ingestão, a gente já está falando mais especificamente de tratamentos, porque a ingestão ela é utilizada para tratamentos, ela não é utilizada para qualquer coisa. Não é igual você ir na farmácia e ficar comprando qualquer remédio, né? Que também não. Então, a gente usa. É melhor tomar, claro, eu acho melhor ingerir óleo essencial do que medicamento, dependendo da questão também. Mas, sem conhecimento, pode sim, ao longo do tempo, não ser tão positivo se a gente não faz com consciência, tá bom? Então, sejam felizes, um lindo dia para vocês, gratidão aí pela presença, espero ter contribuído com essa live de hoje e a gente se vê na live terça-feira que vem, 8h30 da manhã, onde nós vamos falar sobre desvendar a aromaterapia clínica. Então, vou trazer mais um tema interessante para a gente conversar aqui, né? E também vou colocar na minha caixinha de perguntas, lá nos stories, vou deixar lá para vocês sugerirem temas que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? E lembrem aí, reserve a agenda dia 29/7, a imersão comigo das 8 às 18, que logo eu já libero o link para vocês poderem se inscrever, mas já reservem a agenda. Combinado? Um beijo então, gente. Um beijo, queridos. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Ana, Lídia, todo mundo que acompanhou aí, né? Mara... Bastante gente aqui com a gente, Camila, muito bom aí. Então, gratidão pela presença, Michele, bem-vinda. Gratidão pela presença. Então, a live vai ficar aqui gravada e também no YouTube. E já anotem aí esse dia, um sábado,
29, final de julho, 29 de julho, das 8 às 18. Então já reserva o dia para mim, tá? Você tem um encontro comigo marcado no dia 29 de julho para nós falarmos sobre neurociências, psicoaromaterapia e aromaterapia clínica. Vamos falar sobre o sistema nervoso central e como a aromaterapia clínica pode ajudar e como é importante, inclusive, a gente ter esse conhecimento. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, bom dia!